Olá, gente, Charles Dias aqui, dando prosseguimento aí nos assuntos do canal sobre tiro de pressão. E esse assunto que eu vou falar hoje vale até para tiro de pólvora, para tiro em geral. É sobre os tipos de atiradores. A ideia de falar desse assunto se deu numa recente discussão amigável que rolou em um grupo de tiro de pressão, daquelas tretas que eu não consigo não me envolver. E eu falei assim, tem que falar sobre isso no meu canal. Até porque para quem está ingressando no tiro ou não teve contato com esse tipo de atirador ainda, para o cara poder se posicionar de uma forma correta e não ficar chateado com o esporte, ficar frustrado quando encontrar esse tipo de atirador que eu encontrei nessa treta. Essa opinião, gente, é estritamente pessoal, é minha, beleza? Não é nada oficial, não tem nenhum documento falando isso, é uma opinião, uma classificação minha. No meu entender, existem 3 tipos de atiradores por aí. E nós temos um grande grupo de atiradores que eu chamo de atirador informal. É o primeiro tipo. O atirador informal é aquele cara que gosta de tiro, ele curte armas, ele tem lá sua carabina de pressão, seu revólver de pressão, seu revólver de airsoft. Ele, eventualmente, no final de semana, ele atira no sítio, atira no quintal de casa. Ele gosta de ler sobre o assunto, ele deu uma pesquisadinha para comprar sua arma. Mas ele não tem tanto envolvimento com o tiro enquanto esporte. Ele ainda ou não está interessado, ou ainda não está, ou mesmo já decidiu que não está afim de se aprofundar no tiro enquanto esporte, se aprofundar no tiro enquanto teoria e prática. O lance dele é, olha só, não tem gente que vai pedalar final de semana? Não tem gente que vai jogar futebol final de semana? O cara vai atirar. Ele não quer competir, ele não quer entender as minúcias do tiro, técnicas avançadas. Ele não quer gastar uma fortuna em equipamento, comprar uma arma que custa 4, 5 mil reais. Ele não quer ir lá escolher só chumbos JSB que custa 60 reais a lata. Ele quer atirar. Então ele tem uma arma que é uma arma legal, ele tem uns chumbos lá que para a arma dele ficou legal. Final de semana ele atira lá aos seus 10, 15, 20, 30 metros, ele atira em latinha, ele atira em alvos informais, latinha, pedaço de tijolo, pedaço de madeira, alvos improvisados, enfim. É o atirador informal. É o cara que tem um tiro como uma prática esportiva, mas ele não leva isso muito mais a sério. Há pecado em ser um atirador informal? Não, não há pecado. É legal, eu incentivo que quem é um atirador informal para procurar entender um pouco mais de técnica, um pouco mais de equipamento, um pouco mais de prática, até para você passar para o outro nível, que é o segundo tipo de atirador, que é o atirador esportivo. O atirador esportivo é aquele que já entende mais do esporte. Ele já estuda um pouco de teoria, ele já pesquisou melhor sobre o equipamento que ele vai comprar, o equipamento dele já é melhor, é um pouco mais caro, porque, infelizmente, tudo que vai ficando melhor vai ficando mais caro, mas enfim. Ele já usa chumbos melhores, ele já faz práticas melhores, ele já tira com uma luneta a longa distância, ele faz desafios para ele mesmo, até usa alvos de papel 10 metros, atira em tampas de garrafa com distâncias medidas, enfim. Ele já assume aquilo como um esporte. É igual o cara que vai jogar futebol final de semana, mas ele entende das regras do esporte, ele participa de um time que participa talvez de uma liga da cidade, de uma liga entre bairros, enfim, ele já entende mais daquilo, ele já entende das regras, ele já usa um equipamento mais adequado, ele usa uniforme, ele usa uma chuteira legal. Ou o cara que anda de bike, ele já usa roupa de ciclista, ele participa de um grupo que faz pedais por aí, um grupo organizado, ele já entende um pouco mais de técnica, de como pedalar melhor, de como respirar para pedalar melhor, ele usa uma bike melhor, enfim, é um atirador esportivo, é o cara que já leva aquilo mais a sério. E se você pegar o atirador esportivo, você vai tendo gradações até o cara que é atleta profissional, mas aí já é outra história, outra categoria. E o
Terceiro tipo que, sinceramente, o atirador, como é que se diz? Os atiradores informais têm um grande número no Brasil. Atirador esportivo tem bastante, mas bem menos que o informal. E o terceiro tipo de atirador que fica de volume de gente entre os dois é o que eu chamo de o atirador babaca. Exatamente, o atirador babaca. E interessante que o atirador babaca ele pode ser tanto informal quanto esportivo. Ele transita nos dois grupos, mas ele é babaca. É o cara que é aquele atirador que gosta de desfazer dos outros atiradores, gosta de contar papo, gosta de falar que, olha, gente, eu atiro em fio de cabelo ruivo a 75 metros, na mira aberta, apoiando a árvore, num tronco de árvore a 38 graus e meio. É o cara que até entende de regras, mas ele entende as regras, o que ele entende de regras, ele usa para desfazer de outro atirador, dos outros atiradores. O atirador babaca, ele gosta muito de desfazer, tirar uma na cara do atirador informal, que ele julga, na cabeça dele, o atirador informal é inferior a ele, então, tipo assim, ele desrespeita um atirador informal, ele acha que o atirador informal é o que ele é, ele reflete no atirador informal o que ele é, ele acha o atirador informal babaca, mas ele que é o babaca. E ele vê os atiradores esportivos mais sérios, ele se sente inferiorizado e ataca os atiradores esportivos, porque ele sabe que ele é babaca, no fundo. Mas ele vê o cara que entende mais, o cara que entende mais de regra, entende mais do esporte, que o cara é mais sério no esporte, e ele se sente incomodado com aquele cara, porque aquele cara tem algo que ele não tem, que é a seriedade, que é o comprometimento. E isso, no fundo, faz ele se enxergar como um atirador babaca e ele vai bater de frente com o atirador com um atirador esportivo, não, você não sabe de nada, não, você não sei o que lá e tal. Então, gente, o atirador babaca é um problema, e ele existe no tiro de pressão, ele existe no tiro de pólvora, ele existe no arco e flecha, ele existe até para, acho que se tiver uma prática de jogar pedra, deve ter o atirador de pedra babaca também. Então, para o atirador que é esportivo, existe o risco de você, sem querer, se tornar um atirador babaca. Não que você se torne um atirador babaca o tempo todo, mas você pode ter um surto de babaquice. Então tem que tomar muito cuidado. O atirador esportivo é, antes de tudo, um atirador humilde, é um atirador que sabe que precisa estudar mais, que precisa praticar mais, para ele dominar cada vez mais o esporte. E quanto mais ele domina o esporte, quanto mais ele domina a técnica, quanto mais ele domina as regras, mais ele sabe que ele tem que aprender. Então ele é humilde. Se o atirador esportivo, tem consciência e procura exercer a humildade, ele não corre o risco de se tornar um atirador babaca. Agora, o atirador informal é o que tem mais chance de se tornar um atirador babaca. Então, se você é um atirador informal, um atirador que está iniciando agora no tiro, toma muito cuidado, porque para você se tornar um atirador babaca é muito fácil. E você nem precisa aprender muita coisa, nem entender muita coisa. É muito, muito tênue a divisão. É só você querer aparecer. Você ter o tiro não com uma prática esportiva ou uma prática de diversão, mas você ter o tiro como algo que, de alguma forma, te faça se sentir melhor que outras pessoas, e você faz questão de deixar claro que você é supostamente melhor que outras pessoas. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Agora, se você encontrar atiradores babacas por aí, que você vai encontrar muitos, ignora. Esse pessoal assim, logo você vai ver se o cara é um atirador esportivo sério, que é o cara que procura te ajudar, que procura te dar orientação. E o atirador babaca, que o atirador babaca é aquela a minha arma é a melhor, o chumbo que eu uso é o melhor, o apoio de arma que eu uso é melhor, não, o lugar que eu atiro é melhor, o alvo que eu atiro é melhor que o seu, eu sou muito melhor que você, então evite esses caras, tá ok? Até mais, gente, um abraço.